Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Piraeus, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava inteiramente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa. Esse homem muito rico de repente ficou pobre, instantaneamente. Imagine que você fosse Zeno. Como você reagiria ao trabalho de uma vida inteira sendo desperdiçado pela força bruta da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler os trabalhos de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle de forma eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zeno concentrou-se em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de seu predicamento. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas. Pessoas que não costumam se entregar aos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma maneira de descrever pessoas que são emocionalmente desapegadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada milhares de anos atrás, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas das experiências negativas e transformá-las nos pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes, e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Desde que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa, e assim não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento atrás das quatro paredes, de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, qualquer pessoa, desde escravos até o imperador, podia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele foi uma vez um escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os estoicos primitivos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Por causa de como são diversas, este era o tipo de união e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, uma vez disse: "Não são apenas os homens que possuem ânimo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres ficam tão satisfeitas quanto os homens com ações nobres e justas, e rejeitam o oposto de tais ações. Se isso é assim, por que seria apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem,
ou seja, praticar filosofia, mas não para as mulheres. Mesmo em um momento em que isso não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, nós não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o tempo. Embora seja ruim, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e fique contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e, potencialmente, prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao conseguir suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuras desventuras. Com o estado atual do mundo onde a publicidade é constantemente empurrada goela abaixo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Esta mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos sendo ensinados em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, poderíamos estar estabelecendo expectativas irrealistas para nossas vidas, deixando-nos eventualmente desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é maneira de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos, e apenas por esse motivo. Anexar qualquer esperança externa ou apego secundário às ações que tomamos quase sempre leva ao desapontamento. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro de luxo, uma casa ou até começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras, e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez: aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como humanos, e em nada que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que desejamos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal da vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas
e não estão sob meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se por objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não correm como você deseja é, do ponto de vista de um estoico, inútil. Fazer vídeos para o YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois, pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim. Começar de novo, fazer o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar, é tudo com você. No entanto, uma vez que você clica no botão enviar, o poder muda para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, inscritos ou seguidores eles têm. Métricas das quais, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você investe, e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente impôs a si mesmo. Pense em uma pessoa que esteve trabalhando duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção. Então ele se aproxima de seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva, que outra pessoa pode ter sido mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse apenas perdendo dinheiro e não pudesse pagar. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola pelo fato de poder viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo, e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta, há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem. 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial, e então ter o que é suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal a outro porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e assim, muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão, mas é claro que não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu os trabalhos de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo.
todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir as cabeças dos infratores, Nelson Mandela instou seu povo a buscar o oposto, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado agora estava além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional e a logoterapia. A TCR ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite que você desafie o raciocínio por trás de todos esses pensamentos negativos com lógica. E quando você percebe que muitos deles são infundados, você pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os seres humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como tudo o mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos, fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar o alto valor. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e tranquilas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim,